A paz do Senhor, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Oh, glória! Chegamos mais um dia de uma live. Glória a Deus. Hoje é 27 de maio, 15 para as 4 da manhã, 3h45 da manhã, numa quarta-feira. Glória a Deus. Aqui quem vos fala é o irmão Emerson, do canal Momento Único Oficial com 2 Fs. Glória a Deus. Aleluia. Meus irmãos, estava orando agora e o Senhor nos deu uma palavra. Essa palavra, ela é poderosa. Todas as palavras dessas escrituras são poderosas, mas essa é em especial que diz em João, capítulo 12, um versículo só, versículo de número 26, que diz assim: Se alguém me serve, siga-me, e onde eu estiver, ali estará também o meu servo. E se alguém me servir, meu Pai o honrará. Eita, essas são as palavras de Jesus. Essas são as palavras de Jesus quando ele teve uma entrada triunfal em Jerusalém em cima de um jumentinho. Glória a Deus. Ele estava ensinando aos seus discípulos como ele ia morrer. Ia morrer crucificado. Ou seja, ia morrer para esse mundo, iria morrer a carne. Mas o Senhor Jesus, ele é Deus, o Espírito vivifica. Glória a Deus. E aqui ele está ensinando: se alguém me serve, siga-me. Se nós servimos a Jesus, nós seguimos a Jesus. Nós iremos morrer igual Jesus, não que seja crucificado, não isso. Mas nós iremos morrer para esse mundo, porque esse mundo não nos pertence. O que nos pertence, aquele que serve Jesus, como ele está dizendo na tua palavra. Meus irmãos, a palavra, ela é viva e eficaz. A palavra é uma espada de 2 gumes. Ela entra no íntimo da alma. Ela entra lá dentro. Ela faz tudo que nos serve, tudo que não presta sair e somente ficar a palavra, porque o Senhor Jesus Cristo, ele é glorificado a todo momento. Porque lembre-se, como diz a palavra dele também, que é tudo dele, por ele e para ele são todas as coisas. Glória a Deus. Porque jamais haverá coisas que não testificam o poder do céu. Glória a Deus. Aleluia. Então, meus irmãos, o que Jesus está dizendo aqui? Se alguém me serve, siga-me, e onde eu estiver, ali estará também o meu servo. E se alguém me servir, o meu Pai o honrará. Glória a Deus. Meus irmãos, esse mundo, ele não nos pertence. O que nos pertence é somente a Jesus. Se nós servimos a Jesus, nós devemos andar igual a Jesus. Não somos perfeitos, nunca vamos ser perfeitos. Perfeito somente Jesus, que veio aqui na terra. Nasceu do ventre de uma mulher, viveu criança, provavelmente estudou, a Bíblia não diz, mas provavelmente estudou, aprendeu com teu pai José, marceneiro, aprendeu o ofício, viveu aqui na terra. Ele passou as aflições que nós passamos, ele passou as provações que nós passamos e teve uma grande glória, está ao lado do Pai, está do lado direito do Senhor, Todo-Poderoso, Criador do universo, Criador dos céus e da terra. Alabassuri canta o Deus dos deuses, o Senhor dos senhores, o Deus de Israel, o guarda de Israel. Oh, glória, meu Deus, o Senhor dos exércitos, porque quando Deus se manifestou a Moisés, quando Moisés não conhecia o Senhor, quando foi se apresentar a Faraó para fazer os prodígios e maravilhas a Faraó, Moisés falou: mas Senhor, quem é o Senhor? Qual o teu nome? Que nome que eu levo até Faraó? O Senhor disse assim: diga que eu sou, te mandou. Então, meus irmãos, esse eu sou é somente Deus. E este servo não se atreve de falar eu fui, eu faço, eu sou. Não, 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 não. Eu falo sempre na terceira pessoa para mim, porque a primeira pessoa é somente Deus, que Ele é o mais importante de tudo, porque a tua vida deve ser focada somente em Deus.
A tua palavra deve ser focada somente em Deus. Os teus pensamentos, primeiramente, quando acorda de manhã, deve ser focado somente em Deus. Porque a palavra diz aqui: se alguém me serve, e onde eu estiver estará também. Porque, meus irmãos, pensem bem, nós estamos pensando somente na vida desta terra. E esta terra, ela já está se acabando. A nossa vida, ela não vai durar para sempre. Antigamente, na época quando o Senhor fundou o mundo, na época de Gênesis, a pessoa durava 800, 900 anos, 1000 anos, como deve ser Enoque, Matusalém, esses outros, Adão. Mas aí foi se acabando. Noé viveu 500 anos e mais 300. Ou seja, e foi se acabando. E aí o Senhor determinou, num certo momento da palavra, o Senhor determinou 80 anos, porque acima de 80 anos é cansaço e fadiga. Ou seja, nós não duraremos muito tempo. Então nós temos que pensar no que irá acontecer após a nossa morte carnal aqui na terra. Meus irmãos, isso é muito preocupante, é muito perigoso, que muitas pessoas elas estão gozando da tua vida como se não houvesse o amanhã. É claro que na palavra diz que o amanhã pertence a Deus. Só que veja bem, se nós vivêssemos a nossa vida desenfreada, quando Jesus vier, no abrir e piscar de olhos, o que será de nossa alma? Para onde a nossa alma vai? Já parou para pensar nisso? Para onde a nossa alma vai? Por isso que, meus irmãos, Jesus ele está nos alertando: siga-me, serve-me, porque onde eu estiver, tu estarás também. Porque servindo a Jesus, aonde Jesus estiver, depois que nós morremos desta carne, porque Jesus disse que a carne para nada aproveita. A carne para nada aproveita. Teve um certo profeta chamado Eliseu. Eliseu, ele fez prodígios e maravilhas. Era o profeta que fez o dobro dos milagres que Elias fez. No entanto, ele morreu e foi enterrado numa cova rasa. Olha só, numa cova rasa. E houve uma guerra, uma perseguição contra os judeus por parte dos filisteus, e um dos judeus caiu dentro desta cova onde estava enterrado Eliseu. E esse caiu morto nessa cova. E o contato desse morto com os ossos de Eliseu, homem de Deus, esse morto ressuscitou. Resumindo a história, ele foi enterrado. Nada se aproveita a carne. O profeta, ele fez milagre até mesmo morto. Até mesmo só a carne, só os ossos dele, ele ainda fez milagre. Porque era um homem cheio da presença de Deus. Agora nós temos uma ideia de para onde ele foi. Para onde que foi os profetas? Para onde que foi os homens de Deus? Aqueles que aceitam Jesus. Aqueles que vivem na presença de Jesus. Para onde eles vão? E agora? E aqueles que não vivem a palavra de Deus? Aqueles que vivem desenfreadamente? Principalmente aqueles que pensam, que enganam, que estão vivendo a palavra de Deus, mas não estão. Quando passar dessa vida para outra vida, para onde será que eles vão? Meus irmãos, nós temos que pensar, porque isso é um caso sério. É um caso sério. Volte para Jesus enquanto é tempo. Se converta à palavra de Jesus enquanto é tempo. Jesus está nos alertando. A todo momento Jesus está nos alertando através dessa live. Oh, glória a Deus, aleluia. Eu sinto a presença de Deus aqui, meus irmãos. O Senhor Jesus Cristo está nos alertando, porque o Senhor Jesus Cristo, ele nos tirou do mundo, tirou da morte, tirou do pecado e colocou somente para Ele, porque é tudo dele, por Ele e para Ele são todas as coisas. Porque nós servimos a Deus, nós somos dele, porque quando nós partimos desta vida, nós estaremos na glória junto com Jesus, e aonde ele estiver, nós estaremos também. E a palavra de Deus diz e nos confirma e comprova que o Senhor Deus fará morada conosco. Imagine só, o
Todo-Poderoso, quando ele mostrou para João as maravilhas do céu, os anjos em redor de Deus gritando: Santo, 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 a árvore da vida. Meus irmãos, a vida eterna é o que nos importa, a vida eterna é o nosso alvo. Meus irmãos, se converta, volte para Jesus. Se está desviado da palavra, volte para Jesus, porque ele é misericordioso para perdoar, porque ele perdoa todos os nossos pecados, ele nos limpa e nos transforma para que nós possamos servir a Deus. Esta é a última chamada. O soar da trombeta está por vir. O soar da trombeta está por vir. Vamos viver essa vida aqui na terra somente focado no céu, porque buscai primeiro o reino de Deus e a tua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Irmãos, não pensem somente em coisas terrenas, mas sim coisas espirituais. Pensem só no céu. Alabás. Canta. Pense somente no céu, porque se alguém serve a Jesus, perderá a tua vida e ganhará uma vida nova na glória, onde o Senhor está sentado, está nos chamando para um renovo. Se converta dos seus pecados, se converta da tua vida, se converta de tudo que faz, porque ele te tirou daquela vida medíocre quanto nós vivíamos. Este servo que está aqui, Jesus, ele tirou esse servo da vida medíocre com a qual eu vivia, mas agora estou aqui. Esse servo está aqui servindo a Jesus, porque o Senhor Jesus, ele nos dará a glória. Oh, glória a Deus. Meus irmãos, isso é muito sério, o tempo está se acabando. O tempo está se acabando, glória a Deus, o tempo está se acabando, meus irmãos. O Senhor Jesus virá a qualquer momento, no abrir e piscar de olhos, meus irmãos. Se converta, se entrega a Jesus para que ele possa limpar de tudo que nos serve, de tudo que nos presta, e só colocar a presença dele para que nós possamos andar em retidão à palavra do Senhor. Nós nunca seremos perfeitos. Nunca seremos perfeitos, mas sempre buscamos a perfeição para agradar o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, porque ninguém vai a Deus a não ser por Jesus, ninguém vai ao Deus por estátua, ninguém vai a Deus por outros deuses, ninguém vai a Deus por Alá, ninguém vai a Deus por nada, só vai a Deus através de Jesus. Somente ele salva, somente ele cura, somente ele transforma, somente ele faz a tua vida mudar, somente ele faz você querer, somente ele te dá renovo para ir para a glória, glória a Deus. Somente Jesus, ele é o único e suficiente Salvador de nossas vidas. Meus irmãos, eu venho através dessa live pregar Jesus, pregar a palavra. Jesus, ele nunca foi, nunca vai ser religião. Jesus, ele sempre vai ser Jesus, Salvador de nossas almas. Jesus, ele tira nossas almas em direção ao inferno e coloca em direção à glória, em direção ao Senhor. Porque esse mundo não nos pertence, nós somos cidadãos celestiais. Glória a Deus. Nós pertencemos ao céu, nós pertencemos a Jesus. Meus irmãos, se essa palavra chegou ao teu coração, pense, deixa Jesus ele entrar no teu coração, e deixa ele te mudar, para que a tua vida possa mudar totalmente. E que o Senhor Jesus ele possa entrar no teu coração e te indicar qual é o caminho, qual é a verdade e qual é a vida que nós devemos tomar, porque Jesus é o caminho que nós devemos andar. Aleluia. Jesus é a verdade a qual nós devemos andar. E Jesus é a vida a qual nós devemos alcançar. Porque somente ele tem misericórdia de nossas almas. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Meus irmãos, como é bom falar da palavra de Deus. Como é bom, Senhor. Obrigado por esta live, porque o Senhor Jesus, ele falou fortemente nesta live. Obrigado por mais um dia. Não se esqueçam, @Momento Único Oficial com 2 Fs. O Senhor Jesus Cristo, ele está nesta live, em todas as lives. Creia, acredite que o Senhor Jesus Cristo, ele tem o melhor para a tua vida.
Amém? Meus irmãos, chegamos mais no final de uma live e que o nosso Senhor Jesus Cristo venha glorificar. O Senhor Jesus Cristo venha glorificar a glória dele na tua vida e converta de uma vez os nossos corações. Glória a Deus. Não se esqueça de inscrever nesse canal, o irmão Emerson, que está aqui vos falando, @Momento Único Oficial com 2 Fs. Glória a Deus. Tenha um bom dia, que o Senhor Jesus Cristo venha resplandecer a glória dele na sua vida. Até mais.